Você certamente ouviu aquela frase que o futebol é injusto, que nem sempre o melhor ganha, aí você com certeza vai lembrar de algum time que encantava, parecia que ia conquistar tudo e às vezes não conquistou foi nada. Na Champions League a gente tem alguns exemplos de times que estavam jogando muita bola, que eram para alguns o favorito e no fim das contas nem a final chegaram. Inclusive o Barcelona dessa temporada, né, que foi quem me inspirou a fazer esse vídeo. O Barça venceu a Supercopa da Espanha, venceu a Copa do Rei, campeão espanhol, todo mundo achava que ia ganhar a Champions, segunda melhor campanha, passando por cima de todo mundo, mas tinha uma Inter no caminho. E aí, o Barça não vai levar a Champions, né? O sonho da terceira tríplice coroa foi adiado. Mas antes de eu falar sobre todas essas equipes aqui que encantaram o mundo, mas que não conseguiram levar a Champions League, deixa eu me apresentar, eu sou o Gui Galdames. Você tá no meu canal, por aqui a gente fala de futebol. Se você me conhece, você sabe que o vídeo é bom, clicou aqui porque quis. Dedinho no like, já clica no botão de hypar. Se quiser deixar aquela doaçãozinha no hypar, pode deixar. Se não tá inscrito no canal, não ativou o sininho, cara, tá perdendo tempo. Bora! E comenta nesse vídeo que eu quero saber. Já comenta aquele time que você achava que tava encantando que ia ganhar tudo e não ganhou nada. Se você não me conhece, espera, não faz nada, assiste esse vídeo até o fim e aí vamos deixar combinado, né? Gostou? Faz tudo isso que eu falei pra quem já me conhece. Fechou? Então bora. Vamos falar de time que encantou e não ganhou. Então vamos começar com um time que era o atual campeão da Champions League, que encantou. 100% de aproveitamento na primeira fase. Naquela edição bateu o recorde de vitórias de um time espanhol ali. Foram 22 vitórias seguidas. Só que na temporada 14-15, o Real Madrid não venceu a competição. Cara, e o pior é que vocês já imaginaram que o Real Madrid teria vencido 5 vezes seguidas se ele tivesse levado nessa temporada? E tem mais, teria sido a final mais épica de todos os tempos. Não sei se o jogo em si, mas seria o Real Madrid do trio BBC enfrentando o Barcelona do trio MSN na final. Só que tinha uma Juventus no caminho. Infelizmente, toda aquela temporada encantadora do Real, tudo aquilo que eles fizeram não serviu pra nada na Champions. Pior é que não foi nem só na Champions, foi na Champions, na Copa do Rei e no Campeonato Espanhol, porque o Barcelona levou a tríplice coroa nessa temporada. Ou seja, um Real Madrid que encantou, um Real Madrid que era muito forte, um Real Madrid que prometia muito, não levou os principais títulos daquela temporada. Frustrante, né? E o algoz dele foi o maior rival, mas foi também a Juve de Pogba, Pirlo, Vidal, Tevez, um timaço da Juventus, mas que não foi páreo pro Barcelona. Eliminou o Real Madrid para perder a final pro time culé. Barcelona, que é nosso segundo time da lista. E eu vou falar para vocês que eu fiquei em dúvida, cara, porque a gente poderia usar dois Barças da era Guardiola, tanto temporada 9-10 quanto temporada 11-12. Mas como a Inter já eliminou o Barça nessa temporada aqui, eu vou falar do Barcelona da temporada 11-12. Ali era para ser tipo o auge do Guardiola, o ápice. Quarta temporada dele no comando do clube, então tava tudo já muito ajeitado. Um Barça que além de Busquets, Xavi e Iniesta, tinha naquela temporada Fábregas como reforço. No ataque você tinha nomes, além do Messi, como Davi Villa, Pedri, Alexis Sánchez. Time fantástico. O pior de tudo daquele ano é que a eliminação na Champions, pra mim, é um dos piores times que venceu a Champions League nesse século. O Chelsea 11-12 era muito mais fraco que o Chelsea que havia sido eliminado pelo Barcelona na semifinal em 2009, que tinha perdido a final pro Manchester United em 2008. Era um time que tinha um treinador interino, que era o Roberto Di Matteo, e era um time totalmente desacreditado. Se você tá aí agora e você lembra como o Barcelona chegou favorito contra a Inter na semi, imagina como era o Barcelona do Guardiola, que já tinha vencido a Champions League 2 vezes, que tinha o Messi voando. Vale lembrar que 2012 é o ano em que ele faz 91 gols. E aquele time foi eliminado para um Chelsea totalmente desacreditado, tomando o gol de um Fernando Torres que era motivo de piada, porque perdia muitas chances claras, porque até tem um vídeo aqui sobre o jogador que nunca mais foi o mesmo. Torres foi citado, que quando ele vai pro Chelsea, parece que a carreira dele desanda. Mas o futebol, ele é maravilhoso, né? E esse Chelsea muito mais fraco, esse Chelsea que talvez só seja tão ruim quanto o Chelsea que venceu a Champions em 2021, conseguiu o que parecia impossível e eliminou aquele Barça que encantava o mundo. Aquilo foi tão traumatizante que o Guardiola até pediu demissão. Não foi depois desse jogo, mas o Guardiola sai do Barcelona ao fim daquela temporada e ele tava exausto já.
Tem essa eliminação, tem derrotas pro Real Madrid, o confronto com o Mourinho, várias coisas levaram o Guardiola a deixar o clube. Mas essa eliminação é traumatizante pro torcedor do Barça. Continuando a nossa lista aqui, a gente vai para um time que foi uma grande surpresa. Não era um time que as pessoas achavam que ia ganhar a Champions, principalmente no início da temporada. É aquele time que ninguém bota fé. Só que o Ajax, comandado por Erik ten Hag em 18-19, surpreendeu. Cara, esse Ajax, ele foi fulminante, ele foi encantador. O mundo queria ver o Ajax campeão de novo. Porque é aquela coisa, é um time que foi gigante lá na época do Cruyff, que tem mais uma Champions na década de 90, com uma ótima geração de holandeses ali, e que parecia novamente estar revelando uma ótima geração que poderia levar o clube à glória máxima mais uma vez. E eliminou a poderosa Juventus, eliminou o poderoso Real Madrid, ambos com viradas muito legais, e parecia estar se classificando para a final daquela UEFA Champions League. Parecia, porque havia um Lucas no caminho. E nos acréscimos do segundo jogo daquela semifinal, o Ajax viu o sonho ir embora. Perdeu, nem para perder para o campeão, né? Porque o Tottenham também bateria na trave e perderia para o Liverpool aquela final. Mas fazer o quê? São coisas do futebol. Times que encantam às vezes perdem. E olha o nosso próximo exemplo aqui. O Bayern de Munique da temporada 21-22. 100% de aproveitamento na primeira fase. Nas oitavas de final ele trucidou o Salzburg. E chegava às quartas ali com um confronto muito tranquilo. Era o Vila Real. Pô, é o Vila Real. Imagina o Bayern de Munique vai ser eliminado pelo Vila Real? Você acha que existe alguma chance de acontecer isso? Pois existe. Aconteceu. O Bayern, poderosíssimo, candidatíssimo a vencer aquela Champions League, treinado por um muito promissor Julian Nagelsmann, foi eliminado pelo submarino amarelo. O impossível aconteceu, o inacreditável aconteceu, são daquelas coisas que fazem a gente amar o futebol. Cara, a gente ama o futebol por causa de jogos como esse, de eliminações como essa, de quando o pequeno vai lá, surpreende todo mundo e elimina o favorito. É o Davi derrotando o Golias. Acho que muito do fenômeno do futebol é explicado por isso, que quando o Davi derrota o Golias, todo mundo fica em êxtase, menos quem torce pro time que foi derrotado, né? Isso aí sempre, perder dessa forma, né, é a pior coisa que existe. Mas se o Real Madrid já foi citado aqui como um time que teve uma grande temporada e não conseguiu levar o título, na temporada 17-18 foi o contrário. O Real Madrid foi quem evitou o título de uma equipe que parecia destinada à glória. Cara, se você voltar para 17 e 18, óbvio que o Liverpool não era candidato ao título no início daquela temporada. O Klopp fazia um bom trabalho, fazia um grande trabalho, né? Tanto que o Liverpool tem quase 100 pontos naquela temporada e mesmo assim não leva o título inglês. Mas na Champions League os favoritos eram os mesmos de sempre, né? O Real Madrid, que era o atual campeão, e sempre o Barcelona. Só que no Liverpool, um cara despontou naquele ano. Cara, a gente tinha o trio de ataque formado por Mané, Firmino e Salah, mas era o egípcio que, sei lá, desabrochou. Salah tinha chegado da Roma naquela temporada e assim, não era um jogador badalado, era um cara que tinha passado pela Fiorentina, que o Chelsea contratou lá atrás junto ao Basel, mas nunca teve tantas chances. Faz uma boa temporada na Roma, mas muito longe dos holofotes. Pra você ter uma ideia, o Salah tem a mesma idade do Neymar, e o Neymar em 17 já era um absurdo, o cara que foi é aquela temporada que ele vai pro PSG, e o Salah nunca tinha chegado próximo desse nível. Só que em 17 e 18 ele vai pro Liverpool e, cara, ele tem uma temporada nível Messi e Cristiano Ronaldo, em participações em gols, em como ele foi decisivo, sendo inclusive o cara do confronto em que elimina o ex-time dele, a Roma. A semifinal daquela Champions é Liverpool e Roma. A Roma tinha eliminado o Barcelona na fase anterior. O Liverpool elimina o time italiano e vai pra final com o Salah pronto pra ganhar o prêmio de melhor do mundo. Era ele fazer uma grande final e ele ia desbancar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Aquela seria a temporada do Salah. E, é uma pena o que acontece naquele jogo, né? Porque ainda no primeiro tempo, o Sérgio Ramos faz uma falta no Salah, em que ele segura o braço, cai por cima do jogador, o Salah não consegue continuar em campo. E aquela final é talvez a pior atuação de um goleiro em final de Champions que eu me lembro. Nesse século, ela é tranquilamente. Karius foi terrível naquele dia, tanto que pro ano seguinte chega o Alisson, também vindo da Roma, por coincidência, né? E o Liverpool bate na trave, encantou o mundo, Salah encantou o mundo, mesmo assim eles não ganharam nem a Champions, nem o campeonato inglês. Decepcionante, né? E você consegue lembrar de algum time que encantou
o mundo do futebol, mas não conseguiu levar a Champions League? Comenta aí que eu quero saber se eu deixei alguém de fora. Eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguém. Se você lembrar, deixa aí nos comentários que eu vou ler. E você que não me conhecia, lembra do combinado antes do vídeo. Então, ó, agora é a hora. Like, hypar, se inscrever, comentário, ativa o sininho, faz tudo que tem direito. E fica aqui pra você o meu grande abraço.